Aleluia, aleluia. Vossa palavra é verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos filhos, por alguns instantes. Durante toda essa semana, a liturgia da palavra vem nos apresentar a primeira carta de São Tiago. Então, na semana toda, a primeira leitura vem nos trazendo ensinamentos da carta de São Tiago, da primeira carta da carta de São Tiago. E hoje São Tiago vai nos trazer a realidade da paciência, né? Só que não qualquer tipo de paciência, a paciência diante do sofrimento, diante da dificuldade, diante da tempestade, né? Das nossas tribulações que nós passamos. Não é uma paciência que a gente pede por alguma coisa que aconteceu e a gente perdeu a paciência, não. Mas ele fala da paciência diante das tribulações, do sofrimento. E para isso São Tiago ele vai utilizar de dois exemplos para nos ajudar a compreender melhor a realidade da paciência diante do sofrimento. Ele lança o olhar primeiro sobre os profetas, né? No Antigo Testamento, os profetas que sofreram em nome de Deus, sofreram por pregar a palavra, mas foram pessoas pacientes, né? Então, aqueles que sofreram porque estavam a serviço de Deus, aqueles que sofreram porque estavam fazendo a vontade de Deus. E isso vem muito de encontro a nós, né? Quantos de nós aqui já não sofremos por tentar ser fiel a Deus? Quem de nós aqui já não passou por dificuldades, tribulações por causa de Deus, né? Quantas, infelizmente, mulheres, esposas, às vezes tentam ser fiéis ali à missa, mas o marido vai e enche a paciência, enche o saco, porque a mulher não sai da igreja mais, a mulher tem que ir para a igreja rezar. Quem de nós aqui não passamos por dificuldades, sermos, por exemplo, criticados no nosso local de trabalho, por a gente andar com o terço, tudo por causa de Deus. Tudo por causa de Deus. E aí São Tiago vem então nos falar desse sofrimento, dessa paciência, né, diante do sofrimento, usando a figura dos profetas. Mas ele também usa uma outra figura muito
conhecida por nós, que é a figura de Jó. Quem aqui já não ouviu falar de Jó? Né? Jó, que era um homem extremamente fiel a Deus, um homem que obedecia a Deus, mas em um dado momento, Satanás enfrenta a Deus dizendo: olha, sabe por quê que Jó é fiel a você? Porque você dá tudo para ele, porque você cuida dele, mas o dia que você deixar de cuidar, o dia que você deixar de zelar, de providenciar as coisas para Jó, Jó vai te abandonar. É uma relação de interesse. É simplesmente isso. Então Satanás desafia a Deus. E Deus diz para Satanás: não, Jó ele é fiel a mim porque me ama. E aí Satanás fala: então deixa eu tentar Jó. Deixa eu testar Jó. Só para te provar que Jó te ama por interesse. Então Deus permite. E aí então Satanás vem, tira tudo de Jó, tira todos os seus bens, tira a sua família, tira a saúde de Jó. Mas é interessante porque Deus diz para Satanás: você pode tocar em tudo, menos na vida de Jó. Você pode tirar tudo, menos a vida de Jó. E assim Satanás fez. Satanás tirou tudo. Tirou os filhos de Jó, tirou o casamento de Jó, tirou a saúde de Jó. Jó ficou com o corpo totalmente em lepras, mas não tirou a vida de Jó. Mas Jó permaneceu fiel. Mesmo perdendo tudo, mesmo em algum momento ali perguntando: Senhor, por que isso está me acontecendo? Mas Jó não perdeu a fé. Jó não perdeu a fé em Deus. Diante daquela tribulação, ele teve paciência, porque ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia quem era Deus na vida dele. Jó sabia disso. E Satanás esmagou Jó. Mas Jó permaneceu fiel diante do sofrimento. Então essas duas figuras, São Tiago, ele veio utilizar na primeira leitura de hoje para poder nos falar da paciência diante do sofrimento. Diante do sofrimento. Então essa paciência diante do sofrimento, para que nós sejamos pessoas pacientes diante do sofrimento, nós precisamos compreender algumas realidades sobre o sofrimento, olhando hoje de modo especial para a figura de Jó. A primeira lição que nós podemos tirar, aprender, olhando para a pessoa de Jó, é que o sofrimento nem sempre é uma consequência de nosso pecado. Nós precisamos entender isso, porque sim, às vezes o sofrimento é sim consequência do pecado. É sim castigo de Deus, mas nem sempre é assim. O sofrimento é uma realidade humana. Todos nós iremos passar, já passamos, estamos passando, ou vamos passar pela realidade do sofrimento. Quem aqui já sofreu na vida qualquer tipo de sofrimento, levanta a mão. Todos nós. Quem não sofreu, se preocupa não, você vai sofrer antes de morrer. Porque o sofrimento é uma realidade humana, faz parte da nossa realidade humana. E não tem para onde fugir. Então nem sempre o sofrimento é uma consequência do pecado. Mas é uma experiência que todo ser humano, todo ser vivo vai fazer e vai passar. Como o padre já disse, já passou, está passando ou vai passar. Enquanto a gente estiver vivo, mas padre, eu já passei por tanto sofrimento na vida, não se preocupa, você vai passar mais. É assim mesmo. E por isso, nós precisamos compreender o que é o sofrimento, porque nós vamos passar por ele. E eu preciso ressignificar o sofrimento na minha vida. Eu preciso isso. Então o sofrimento é uma realidade da nossa vida e não tem para onde fugir. Todos nós iremos passar por ele. Você vai sofrer um dia. Você talvez esteja sofrendo um dia. Ou melhor, esteja sofrendo hoje. O sofrimento faz parte da nossa vida e não tem para onde fugir. A segunda lição importante que nós temos sobre o sofrimento, que o sofrimento pode ter um propósito divino. Nós temos como exemplo Jó. Jó foi testada a sua fé.
por meio do sofrimento. Então Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó para provar para o inimigo, para Satanás, que Jó o amava. Então o sofrimento às vezes tem sim um propósito divino. Quantos santos sofreram por causa dos pecadores, para oferecer os sofrimentos pelos pecadores, pela salvação de alguém. E Jó permaneceu fiel. A sua fé foi testada, mas ele não vacilou. Ele não desesperou. Ele viu o cuidado de Deus, mesmo sofrendo, mesmo sem ver Deus. Ele sabia que Deus estava presente. Ele sabia que Deus não fechou os olhos para ele. Muitas vezes o pai e a mãe têm que deixar assim o filho sofrer. Por exemplo, o filho chega para o pai e diz assim: eu vou sair de casa, eu quero aproveitar a vida e tal. Você pai e você mãe conversa ali mesmo, você não pode obrigar seu filho a ficar em casa. Se seu filho falar que vai sair de casa, ele sai. Deixa sair. O que você pai e mãe vai fazer? Vai rezar, para que ele possa mudar de ideia e volte. Mas ele precisa quebrar a cara. Às vezes os filhos precisam quebrar a cara. Às vezes os filhos precisam bater de frente com a parede e ver que o mundo lá fora não é como eles fantasiavam. Quem de nós aqui já não sofreu na vida? Quem de nós aqui já não passou por dificuldade, já quebrou a cara e que nós crescemos ao quebrar a cara? Talvez o sofrimento nos acontece para que a gente possa crescer. O problema é que nós não aproveitamos o sofrimento para o crescimento espiritual. Não aproveitamos o sofrimento para crescermos, mas justamente porque a gente não entende o que é o sofrimento. E a gente não tem paciência. A gente quer que o sofrimento passe logo. A gente quer que acabe logo aquilo ali. Calma. Tenha paciência. Deus está te purificando. Eu sempre digo que é melhor a gente sofrer nessa vida do que sofrer na outra. Porque aqui a gente pelo menos tem pausas de sofrimento, digamos assim. É igual contração de mulher que vai parir. Contração vem e vai, não é? A dor não fica o tempo todo. Eu não sei de quanto tempo esse diabo dessa dor vem e volta, mas tem um espaço, não tem que você fala assim: meu Deus, acabou. Mentira, acabou não, vai vir ali pior. Pode preparar. E vem mais forte, não é? Para quem já pariu aí de verdade, e vem mais forte. O sofrimento nessa vida é desse jeito. A gente sofre, mas a gente tem uma pausa. Na outra vida não. O sofrimento, ele permanece. Se é no purgatório, permanece até você sair do purgatório. Se é no inferno, vai sofrer para toda a eternidade. O sofrimento não tem pausa. Por isso que é melhor sofrer aqui do que sofrer lá, do que sofrer na outra vida. A terceira lição que nós podemos aprender hoje sobre a paciência diante do sofrimento é que o sofrimento pode nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. E olhando a pessoa de Jó, ele já tinha um relacionamento profundo com Deus, mas quando ele começou a sofrer, aí que ele se agarrou mesmo a Deus. E é essa experiência que nós temos que fazer. Se nós estamos com Deus hoje, né? Se nós amamos a Deus hoje, na dor, no sofrimento, aí que a gente tem que se grudar mesmo nele. Aí que a gente tem que ir atrás dele mesmo. Se hoje a gente reza, se está sofrendo, na hora que a gente está sofrendo, aí que a gente tem que rezar mesmo, e rezar muito. É aí que a gente tem que grudar em Deus. O sofrimento, ele tem o poder de me aproximar de Deus ou me afastar de Deus. A escolha é minha. Diante da dor, diante da tempestade, eu posso me aproximar de Deus, eu posso me afastar de Deus. E olha que tem muita gente que diante da dor, do sofrimento, se afasta de Deus. Seja por qualquer tipo de sofrimento. Seja uma doença, seja uma perda de um ente querido que muito amava, enfim. Muitos acabam que se afastam de Deus. Meus filhos, é quando nós estamos sofrendo que é aí que a gente tem que buscar Deus mesmo.
Quando nós estamos chorando, é aí que a gente tem que pedir a Deus socorro. Por que nos distanciar dele? Por que nos afastar dele? Por que buscar caminhos alternativos, como algumas pessoas acabam que buscam um macumbeiro para poder fazer um trem lá para ver se para de sofrer, sai da igreja católica, busca outra igreja, porque a outra igreja está prometendo que você vai parar de sofrer. Ah, pelo amor de Deus, nem Jesus nos promete que a gente vai parar de sofrer. Quem é a igreja que pensa que pode dizer que nós vamos parar de sofrer? Se você parar de sofrer, você não vai para o céu. Jesus não nos promete isso. Olha ali o que Jesus nos promete. É só olhar para a vida dos santos. Agora nós temos aí, graças a Deus, Carlo Acutis, o beato Carlo Acutis, que foi reconhecido o seu segundo milagre, que agora já está pronto para ser canonizado, vai ser canonizado em breve. Um jovem de 15 anos, que descobriu, pegou uma gripe, passou mal, foi ao hospital e descobriu que estava com uma leucemia fulminante. Um jovem de Deus, um jovem que amava a Deus, um jovem que amava a Eucaristia. Temos relatos belíssimos dele na internet. Um jovem que buscava sempre agradar a Deus, amava visitar as igrejas. E olha só o que aconteceu na vida dele. Para uma pessoa mundana, nossa, mas isso é castigo, como é que Deus deixa? Não. Carlo Acutis pegou a sua dor, o seu sofrimento, ele sofreu muito por causa da doença, pegou a dor e o seu sofrimento e ofereceu pelos pecadores, ofereceu pela igreja, ofereceu pelo Papa. E hoje está aí, pronto para subir aos altares. O seu sofrimento fez ele se aproximar mais ainda de Deus. Mas muitos de nós, diante da dor, diante do sofrimento, estamos nos afastando de Deus. Qual é a nossa escolha? Eu sei que sofrer não é fácil, a dor não é fácil. Eu tenho problema com pedra nos rins e é uma dor, Ave Maria, Rei da Glória, né? Um trem que é inexplicável. Mas é um momento que eu tenho para poder oferecer pela minha conversão, pela conversão de vocês, pela conversão da comunidade. É no momento da dor, é no momento do sofrimento, que eu poderia simplesmente falar: Senhor, tira essa dor, tira isso de mim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que celebrar a missa, e o Senhor está deixando eu sofrer desse jeito? Falar de sofrimento é falar de Santa Rita de Cássia. Falar de paciência diante do sofrimento é falar de Rita de Cássia. A gente falava um pouco sobre isso no dia 22, quando o padre falava sobre a vida de Santa Rita de Cássia. Uma mulher que sofreu, e uma mulher que queria sofrer mais por amor a Jesus. E por isso pediu a Deus que ela queria experimentar um pouco da sua dor, do seu sofrimento na cruz. E foi quando ela recebeu as chagas na testa. Foi quando ela recebeu. São Tiago, então, nos convida a sermos pacientes diante da dor. Nós temos um Deus que cuida. Nós temos uma mãe no céu que não tira o seu olhar de nós. A mãe, você que é mãe, você que é pai, sabe muito bem disso. Se você vê o seu filho chorando, se você vê o seu filho sofrendo, você vai lá, você vai tentar resolver, você vai chegar, você vai perguntar o que está acontecendo. É assim ou não é? É desse jeito. Imagina Deus. E aí você, pai e mãe, você fala para o seu filho: não sobe nesse pé de árvore que você vai cair e machucar. E o menino está tentando subir: não sobe. Aí o menino sobe e vai, machuca. O que você fala para ele? Hã? Eu não te falei? E ainda fala: se você morrer eu vou te matar, para você aprender. Viu? Às vezes a gente tem que deixar o filho quebrar a cara, como o padre já disse,
para poder aprender. A mesma coisa com Deus. Deus deixa que muitas das vezes a gente passe por sofrimento para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender e para que a gente possa se purificar. O sofrimento não é castigo de Deus, em muitas vezes. O sofrimento não é algo ruim como o mundo lá fora pinta. A gente precisa ressignificar a dor, ressignificar o sofrimento. O sofrimento, ele serve para que eu possa me aproximar de Deus, não para me afastar de Deus. Então, que nós possamos hoje ter essas duas figuras, essas duas personagens para aprendermos com o sofrimento. Jó, que foi um homem fiel a Deus e que acolheu a dor, o sofrimento, mas não desistiu de Deus. E aqui é engraçado porque quantas pessoas, quando estão sofrendo, deixam a igreja? Sabiam disso? Muitas pessoas. Muitas pessoas, quando começam a sofrer, elas deixam de ir à igreja, deixam de ir à missa. E aí dizem para o padre, aí o padre pergunta, mas por que você sumiu? Não, padre, estou passando por uma dificuldade. Meu filho, é agora que você tem que grudar mesmo na igreja. Se você só ia na missa de domingo, é agora que você tem que ir na missa todo dia. Se você rezava só um terço, na dor é aí que você tem que rezar o rosário agora. É gritar a Deus, é grudar em Deus, não se afastar dele. A dor não pode nos afastar de Deus. O sofrimento não pode nos afastar de Deus, mas ele tem que nos aproximar de Deus. Que nós sejamos pacientes diante da dor, diante do sofrimento. E que quando o sofrimento bater na sua porta, você possa lembrar destas palavras do Padre hoje para o seu coração. Aguenta, filho. Aguenta, filho. Tudo passa. Só Deus que não. O seu sofrimento vai passar. A sua dor vai passar. Tudo passa. Só Deus que não. É igual uma contração, como o padre já disse. Vem e vai. É melhor sofrer aqui, nesta vida, do que sofrer na outra vida. Por isso, por um instante, eu te convido a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e pensa hoje. Dedilha a minha nossa para mim, por favor. E pensa hoje qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, qual é hoje a sua dificuldade. Talvez você hoje não esteja passando por nenhum sofrimento, louvado seja Deus, mas já peça a Deus força, porque você vai passar. É normal, e não se assuste com isso. Esteja preparado, esteja preparada. E se hoje você está sofrendo, peça a Deus forças para você suportar, para você não desistir dele, não desistir da igreja, não desistir de rezar. Satanás usa o sofrimento para a gente parar de rezar, para a gente parar de buscar Deus. Peça a Deus força, para que você não desista de rezar, não desista de buscar a Deus. E peça a Deus paciência. Peça a Jesus um coração paciente diante da dor. Não paciente com seus filhos, não paciente com o marido, isso é outro tipo de paciência. Peça a Deus paciência no sofrimento. Porque você tem um Deus verdadeiro, um Deus que cuida. Você tem uma mãe no céu que olha por ti, que cuida, que zela. Que Deus te dê força, que Deus te dê um coração paciente para suportar as dores, os sofrimentos da vida. Que o próprio Deus convença o nosso coração das verdades do seu coração.